tudo bem? Meu nome é Rúbia, sou psicóloga da Secretaria de Educação, psicóloga escolar, e vim conversar com vocês hoje um pouco sobre um tema que sai ano, entra ano, sempre acaba em pauta: mordidas. Então, assim, dificilmente passar um ano sem ter questões importantes nesse sentido, né? E eu sei, assim, o quanto é dolorido para a família das crianças que foram mordidas, né? Assim como é dolorido para as famílias da criança que morde, né? Porque ouvir fulaninho mordeu mais uma vez, fulaninho mordeu mais um coleguinha, não é nada fácil, né? Então pensei que a gente poderia conversar para entender um pouquinho mais do porquê as mordidas acontecem e de que forma a gente pode lidar melhor com elas. Então, as famosas mordidas, né, elas acabam então aparecendo geralmente, né, nessa fase do desenvolvimento em que as crianças ainda estão entrando no mundo da fala, né? Então elas ainda não conseguem se comunicar, não conseguem se fazer entender, né? Então às vezes já começaram a falar, mas não conseguem expressar tudo através das palavras, ou ainda não estão falando, né? Estão entrando nesse processo e ainda não conseguem dizer, né, o que estão sentindo, o que gostariam, o que não gostariam. E aí essas vontades acabam aparecendo através de atos e não de palavras, né? E aí vem empurrão, tapas e as mordidas, né? Então, assim, é uma forma de expressar algo que a criança não está conseguindo dizer, né? E é importante a gente poder ajudar ela a dizer. E como que a gente pode ajudar elas, né, em relação a isso? A gente pode ajudar elas na identificação, né, no reconhecimento do que elas estão sentindo e para daí encontrar outras formas de lidar. Porque às vezes as crianças nem se dão conta do que estão sentindo e já partem para o ato, né? Então, assim, quando tem a situação mais comum das mordidas nas escolas é disputa por brinquedo. Então a gente compreende que a criança ficou brava porque ela queria o brinquedo e não conseguiu, né? Mas às vezes elas nem se dão conta do que realmente se passou com elas, elas já partem para ação, né? E como elas não conseguem falar, vai pro ato do empurrar, morder, né? Então, a gente poder nomear isso, dizer fulaninho, eu entendo que você ficou bravo porque você queria o brinquedo, que você ficou brava porque queria, né, ficar mais tempo com o brinquedo. E é nesses momentos, né, de mediação do adulto responsável pela criança, né, para demonstrar, né, ajudar ela a entender o que ela está sentindo e demonstrar que é normal se sentir frustrado, é normal não gostar de algumas situações, né, ajuda também as crianças a encontrar outras formas de manifestar, né, e não necessariamente pela fala, né, a nossa linguagem, a linguagem humana é muito rica, né, existem muitas formas de demonstrar as coisas, né, e aí a gente pode ir ensinando a criança outras formas que não a mordida, que não o empurrão, que não o bater, né? E é importante isso porque a gente ensina as crianças a lidar com frustrações, que em toda a vida, né, de criança a adulto, a gente sempre lida com frustrações, né? A gente sabe que isso faz parte do dia a dia, né? Então, o quanto antes a gente puder ajudar as crianças a lidar com isso, melhor elas vão conseguir enfrentar essas situações também. E outra questão muito interessante das mordidas e que pouco se fala, né, são as mordidas, como elas são demonstração de sentimentos, existem também as mordidas de afeto, as mordidas de carinho, né? Pensem comigo. Quando a gente vê um bebê bochechudo, fofinho, lindinho, a gente não diz que vontade de morder, que vontade de apertar, que vontade de beliscar, né? E esse desejo que a gente tem não é de violência, né? É de carinho, é de afeto. É tão lindinho que a gente tem vontade de morder, né? E as crianças também fazem isso. Quando gostam muito de alguém, quando tem muito carinho por alguém, acabam também manifestando dessa forma e mordendo. E aí são aquelas mordidas mais doídas. São aquelas mordidas dadas com gosto, que deixa a marca, né? E a gente logo pensa numa coisa violenta, mas que às vezes pode ser muito de afeto. E também a gente tem que ter um cuidado, porque a gente associa mordida a um ato de agressão. E para as crianças que estão com dificuldade de comunicação, não é uma forma de agredir. Elas não mordem pensando que vão machucar.
Elas mordem para conseguir o que elas querem, porque elas não estão encontrando outra forma de demonstrar e outra forma de lidar com isso, né? Então, assim, a gente vê que não é uma intenção de machucar, ou eles não sentem prazer em ver o coleguinha ou o amiguinho ou, né, o adulto machucado, né? Eles demonstram dessa forma o que eles estão sentindo, né? Algum desconforto, algo que não foi legal, ou como eu disse, né, um afeto muito grande. E nessa questão de demonstração de afeto, a gente precisa, como adultos, ter muito cuidado com o que a gente diz, né? Com brincadeiras que envolvem mordida, ou de ficar dizendo que fofo, que vontade de morder. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Com essas falas, com essas brincadeiras, porque as crianças muitas vezes não conseguem diferenciar o que é de brincadeira, o que é de verdade, né? Até que ponto uma mordida é brincadeira e até que ponto a mordida acaba sendo algo negativo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado na hora que a gente faz esses comentários, né? Se em alguma situação acontecer de fazer um comentário desses, explicar para a criança, né? E explicar, não, eu disse isso, mas não que eu vá morder de verdade, né? Não que eu queira morder porque morder machuca, né? Mas é que realmente eu queria dizer que é muito fofinho, muito querido esse bebê. Então, em relação às mordidas, eu acho que a principal dica é comunicação, né? Como eu disse, as mordidas às vezes vêm como uma forma de se comunicar. Então, a gente precisa se comunicar também com as crianças, tanto as crianças que foram mordidas como as que mordem, né? E poder dizer para elas que existem outras formas de manifestar, que é tudo bem se sentir chateado com alguma situação, né? Que tudo bem se sentir chateado por ter sido mordido, que isso não é legal, mas que talvez o coleguinha ou amiguinho não conseguiu manifestar de outra forma, né? E poder explicando, né? E nomeando os sentimentos e as coisas para que as crianças possam aos poucos ir entendendo o que elas sentem e aprendendo a se comunicar, né? Seja pela fala, seja por outra forma de linguagem. E também deixar as crianças, né, demonstrarem o que estão sentindo, né, dar essa liberdade, porque o que eu noto assim na nossa cultura atual é que as crianças estão ganhando um espaço de decisão, que às vezes elas não têm condições de tomar, mas perdendo um espaço de demonstrar o que sentem, de demonstrar, de poder falar sobre as coisas, né, falar e demonstrar, né, as coisas que estão sentindo, que estão vivenciando. Então a gente precisa dar esse espaço de voz para a criança, mesmo que ela ainda não fale, mas um espaço para ela poder manifestar. Então quando a gente pergunta algo para a criança, a gente tem que dar o tempo dela responder, do jeito que ela puder, né? Então assim, poder ajudando ela também a entender que ela tem esse espaço, né? Ajuda ela a se organizar para poder ocupar esse espaço, seja pela fala, seja por outras manifestações. E assim, né, a gente ajuda as crianças a se desenvolverem e se tornarem adultos que sabem reconhecer os seus próprios sentimentos e lidar com os próprios sentimentos, né? E isso é importantíssimo para a vida como um todo. Então, assim, a gente começa lá desde pequenininhos, né, com algumas questões que eles vão carregar para a vida toda, né? E que a gente precisa dar atenção a isso. Então, essas seriam as minhas dicas, espero ter ajudado, né? Me coloco à disposição também diante do que precisarem e deixo um super abraço para todo mundo.